escolha pela área criminal? Eu a princípio não atuava na área criminal. Eu sempre atuei como advogado de direito público, direito administrativo, direito constitucional. Eu, por 25 anos, eu fui servidor público, por 25 anos. E eu optei inicialmente por uma carreira pública. E dá para dizer que você viu o avesso do poder? Eu estive no topo do poder. Eu não só vi o avesso, eu vi as entranhas, a parte mais nebulosa do poder. Então, eu vou primeiro para o serviço público, onde o último cargo público que eu exerço é secretário-geral do Ministério Público de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. O que é esse cargo? Esse cargo é responsável pela fiscalização dos gastos públicos, porque o Brasil tem um sistema de controle externo e interno de fiscalização dos gastos públicos. Quem fiscaliza os gastos públicos no Brasil? O Ministério Público de Contas, o Tribunal de Contas e o Poder Legislativo. E eu atuava como diretor-geral de um órgão importante no meu estado para a fiscalização dos recursos públicos. Ocorre que, no ano de 2015, eu estou explicando a minha transição do serviço público para a advocacia. Eu nunca defendi criminoso e continuo não defendendo criminosos. Legal. Eu não defendo criminosos. Eu defendo pessoas que o sistema trata como criminosos. Mas a partir do momento que eu identifico que é um criminoso, ele não vai contar com o meu apoio, porque eu tenho um histórico de combate ao crime. Então, eu fiquei por 25 anos no serviço público. Quando foi em 2015, houve uma operação da Polícia Federal do meu estado que se chamava Lama Asfáltica e Pilar de Pedra. Por que tinha esse nome? Porque havia uma máfia que vendia asfalto e não cumpria, que é a lama asfáltica, e Pilar de Pedra era só, a Polícia Federal gosta de frases de efeito, para dizer que aquilo era forte, era sólido. E nessa operação, eu estava ocupando o cargo de secretário-geral do Ministério Público de Contas. Todas as pessoas, ou quase todas que estavam à minha volta ali no serviço público, seja conselheiro do Tribunal de Contas, policiais, membros do Ministério Público do Estado, procuradores e outros, estavam envolvidos com o crime organizado. Eles estavam ao meu lado. Aqueles que tinham o dever, o papel de defender o órgão público, de defender a malversação do gasto do dinheiro público, estavam todos envolvidos com a máfia. E a Polícia Federal identificou isso em 2015. E eu fui procurado pela Polícia Federal para colaborar, porque eu não era um criminoso. Mas como que a Polícia Federal chegou no seu nome para essa colaboração? Porque de todos aqueles ali, eu era um dos poucos que não estavam envolvidos. Que a investigação identificou que o meu chefe estava envolvido, que o meu vizinho estava envolvido. Vocês foram investigados por quanto tempo? Nós fomos investigados nessa aí por 3 a 4 anos. Mas essa investigação que se desdobrou em outras, já está há 10 anos em andamento. E houve novos desdobramentos. Então, quando acontece da polícia, entra lá no meu trabalho e descobre tudo, eu fui convidado a colaborar com a Polícia Federal. Uma delação premiada? Não, delação premiada é quando você é criminoso. Sim. O que é delação premiada? Quando você comete um crime e para que você amenize a sua pena, você colabora. Eu, no meu histórico de 25 anos de carreira pública e de mais de 26 anos de formação jurídica, a minha ficha criminal ela é limpa. Eu nunca tive uma acusação criminal. Eu nunca fui condenado a nada, nem pratiquei nenhum crime. Então, eu não pratiquei delação premiada. Eu fui uma testemunha. Aí eu fui convidado a ser testemunha e eu disse a verdade. O que eu vi, o que eu sabia, eu disse a verdade. Olha, realmente aqui está acontecendo uma corrupção muito grande no estado de Mato Grosso do Sul, com envolvimento de desembargadores,
conselheiros do Tribunal de Contas, membros do Ministério Público, isso em 2015. E o que aconteceu? Quando eu fui colaborar com o Ministério Público Federal, com a Polícia Federal, no dia seguinte eu fui trabalhar e a minha sala, eu que era diretor do órgão, tinham 2 policiais na porta da Polícia do Estado de Mato Grosso do Sul que me proibiu de trabalhar. Eu não conseguia ir trabalhar mais. Por quê? Porque meu próprio local do trabalho foi cercado pelos marginais. Eu tive que voltar no outro dia com a Polícia Federal para poder trabalhar. Quer dizer que todas as pessoas que você apontou no seu testemunho, elas te impediram de ter acesso à sua sala? A minha sala, eles foram revirar a minha sala, ver o que eu tinha de prova. E a partir de então eu passo por um processo de coação muito longo. Poucos dias depois, eu sofri uma ameaça do presidente do Tribunal de Contas, verbalizada, do senhor Valdir Neves Barbosa, no sentido que ia dar cabo à minha vida. E o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Dr. José Edo Camilo, que ao invés de me proteger, ele disse assim, ó, você ande armado, você cuide da sua segurança, porque eles querem te matar. E naquele momento eu entrei em pânico, num pânico tão grande, que eu nunca mais fui trabalhar no órgão público na minha vida. Eu abandonei a minha carreira com medo de morrer. Eu simplesmente abandonei uma carreira sólida no serviço público para fugir da morte ou de matar alguém, porque eu comecei a andar armado e eu poderia reagir. Aí eu vou para casa, me trancar, e aí começa um inferno que eu passei por quase uma década, até que eu conseguisse provar tudo isso. O que aconteceu? Eu sofri assédio, eu sofri coação, ameaças, até a minha família, e eu procurei o Ministério Público do Trabalho, procurei a Polícia Federal, só que eu demorei quase uma década para provar isso. Somente a primeira operação no ano de 2022, que eu sofri um atentado, né? Eu fui cercado nas ruas de Campo Grande, meu carro foi alvejado por 3 tiros. A partir daí a Polícia Federal me ajudou muito e houve uma grande operação onde foram afastados 4 conselheiros do Tribunal de Contas, em razão de eu ter conseguido comprovar não só a minha coação, mas o crime que eles praticaram. Aí houve várias operações que, inclusive, no ano passado, se desdobrou em mais uma grande operação, desdobramento disso tudo, que afastou agora 5 desembargadores em Mato Grosso do Sul, que é o resultado de uma investigação de uma década. Porque o que aconteceu em Mato Grosso do Sul? Todas as instituições estão comprometidas com o crime organizado. E isso hoje eu posso falar com tranquilidade, porque eu consegui provar. Então nós temos desembargadores, policiais civis, policiais militares, nós temos conselheiros do Tribunal de Contas, e o pior de todos, 2 que ocupavam o cargo de Procurador-Geral de Justiça de Mato Grosso do Sul. O que é o Procurador-Geral de Justiça? O Ministério Público, na estrutura constitucional do país, é quem tem o dever de perseguir o cumprimento da lei. É o Ministério Público que acusa o bandido. É o Ministério Público que pede a prisão do agressor de mulher. Só que o Ministério Público, 2 chefes do Ministério Público, agora, nessa última operação, estão acusados de estar acobertando o crime organizado. Isso tudo eu denunciei há uma década. Então, Eni, a gente está falando de um esquema de corrupção, né, de crime organizado, que desviou mais de R$1 bilhão ao longo de anos. Você mexeu com gente muito graúda, com gente muito poderosa, como você disse, pessoas que são o Ministério Público, que acusam, que tem um poder muito grande. Você foi ameaçado, você chegou a sofrer atentado, a sua vida familiar deixou de existir, sua vida ficou um caos.
não teria valido a pena entrar para um programa de proteção à testemunha? Como você bem disse, Carol, minha vida virou um caos. Eu era professor da escola da magistratura, eu era professor de juízes, professor universitário e ocupava um cargo público importante. Chegou a cortar a luz da minha casa, eu ficar sem comida em casa. Então, o combate ao crime organizado me empobreceu muito. Eu passei anos numa situação muito delicada, porque eu tinha medo de viver, medo de trabalhar, e eu passei a não acreditar em mais nada. Porque você imagina, você é professor de direito, direito significa o que é correto, o que é a lei. Aí como que eu vou ensinar algo que não existe? Porque todas as instituições corrompidas. Eu fui convidado, sim, pela Polícia Federal, pela Corregedoria da Polícia Federal, a me inscrever no Programa Nacional de Proteção à Testemunha. Eu tenho aí os documentos que comprovam isso. Eu fui entrevistado pela comissão que é responsável pelo programa de testemunha, só que o programa de proteção à testemunha no Brasil, ele não funciona. Antes de você explicar por que não funciona, como que a Polícia Federal, como que as autoridades, elas elencam uma pessoa como apta para o programa de proteção à testemunha? A participação no programa de proteção à testemunha, ela existem requisitos. Primeiro, você tem que ser testemunha de um fato muito importante. Segundo, a sua vida tem que estar em risco. Então, a Polícia Federal, a própria Polícia Federal, chegou na conclusão que eu corria risco de morte. Você chegou a sofrer um atentado? Cheguei a sofrer um atentado. Né? E eu estava de carro blindado e por isso... A blindagem me salvou? Me salvou. Senão eu não estaria aqui hoje para contar essa história. Conta mais em detalhes isso para o público que está acompanhando a gente. O seu carro ele foi emparelhado? Sim. Estamos falando em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Certo. Eu estava em um bairro que chama Chácara Cachoeira, em Campo Grande, quando eu percebi que duas caminhonetes da cor branca, da marca Amarok, Volkswagen, estavam me seguindo. Eu acelerava, eles aceleravam atrás. Depois entrou uma terceira caminhonete. O senhor estava sozinho no carro? Sozinho no carro. Mas uma testemunha viu o início da perseguição. Tentou me avisar, inclusive. Esse bairro ele é residencial? É um bairro residencial. Aí eu acelerei, eles começaram a correr atrás. Logo em seguida já deram três tiros que pegou no porta-mala do meu carro. Era um carro blindado, aí eu vi com que eu estava lidando. Eu parti em fuga. Essa perseguição durou mais de 30 minutos. Eu fui seguindo, o meu carro era veloz, um carro 6 cilindros, era um carro que corria. E num dado momento eu cheguei a bater o meu carro nesses carros. Eu entrei em pânico completamente. Eu não podia ir na polícia, porque eu não confiava na polícia. Claro. A polícia toda comprometida. Não estou dizendo que toda a polícia de Mato Grosso do Sul é comprometida, mas em razão de que as investigações concluíram que 2 delegados e 40 policiais estavam envolvidos, então, como que você vai confiar na polícia? A polícia definitivamente não era uma opção nesse caso. Não, eu vou até repetir o que eu respondi para um procurador federal. Procurador federal, por que você não procurou a justiça local? Eu falei, nós estamos falando de desembargadores que vendem sentença para traficante, de desembargadores que foram presos com milhões de dinheiro roubado, de desembargadores que foram presos com armas ilegais, do contrabando de arma, envolvimento com contrabando de arma, arma de traficante. Então como é que você vai procurar essa justiça? Não tinha como, só que eu tenho que fazer um elogio à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal, que graças ao árduo trabalho deles, na semana passada, eles instauraram mais 4 ou 5 processos contra essas autoridades por desvio de recursos públicos.
a coisa era tão banalizada lá que em um dia um órgão público gastava 600 mil reais em pão de mel, por exemplo. O que era? E não é força de expressão. Não, é real. É lavagem de dinheiro. Como é a sensação de morte iminente numa perseguição? Quando eu fui perseguido pelos meus